Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venham estar reinando em vosso coração. Vamos aprender sobre o poder da oração. A oração, ela tem um poder, uma eficácia muito grande. Primeiro, nós temos que entender o que é oração. Oração é simplesmente um diálogo com Deus. A oração, ela se diferencia da reza, né? No passado eu aprendi sobre reza. Reza é uma repetição, dia, semana, mês e anos, é aquela repetição. Então Deus, ele quer ter comunhão conosco como Pai. Deus não precisa a gente ficar repetindo as coisas. O que é orar? É você falar com Deus, abrir o coração. Agora a oração que vale diante de Deus, que Deus ouve e atende, é a oração feita primeiro com fé, segundo no nome de Jesus Cristo. Mas no Velho Testamento também o povo orava, né? Antes de Jesus vir ao mundo. E um homem que viveu praticamente 750 anos de Cristo, ele teve muitos resultados sobre a oração. Daniel. Daniel é chamado o profeta apocalíptico do Velho Testamento. Em Daniel capítulo 12, no versículo 17 ao 24, tem a resposta da oração de Daniel pela sua vida, dos seus amigos e todos os sábios da Babilônia. Era o tempo do reinado do rei Nabucodonosor. Então diz assim: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com restos dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu, e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, e dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Versículo 22. Ele revela o profundo, o escondido e o oculto, que está em treva, e com ele mora a luz. Versículo 23. O Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Olha que situação. O rei Nabucodonosor, no capítulo 2, versículo 1 em diante, ele teve um certo sonho. E esse sonho perturbou a sua alma, o seu espírito. Imediatamente ele mandou convocar todos os sábios, os encantadores, necromantes, para decifrar o sonho e lhe dar a resposta. Mas ele não contou o sonho. Ele disse: tive um sonho. Só isso que ele falou. E esse sonho está perturbando. Eu quero que você me dê a interpretação, a revelação. E nenhum sábios da Babilônia teve como dar interpretação. E a Bíblia diz que Daniel não estava ali presente. E nem os seus amigos estavam ali. Ananias, Misael e Azarias não estavam presentes. E o rei imediatamente, com a palavra de um rei é irrevogável, ele já decretou uma sentença de morte a todos os sábios. Então incluiu Daniel, Anania, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes babilônicos que eles receberam. Então Daniel ficou sabendo. Arioque era um homem influenciado da guarda do rei, foi ordenado a matar os sábios com seus soldados. Daniel, ficando sabendo, ele pediu clemência. Ele foi orar a Deus, pedir ao Senhor pela vida dele, pela vida dos seus 3 amigos e pelos restantes dos sábios da Babilônia. Numa situação dessa, o que você faria? Sabendo que a sua vida está correndo risco e que já foi decretada a sentença de morte. O interessante é que Daniel não se abalou, ele não se comoveu com isso, simplesmente ele foi buscar a presença de Deus. Mas que impressionante, o poder da intimidade da oração de um homem com Deus. E Deus ouviu a oração, o clamor de Daniel, por isso está escrito na sua Bíblia. Se você não tem, adquire uma, Daniel capítulo 2, está escrito na minha Bíblia. Ele então foi para
pedir misericórdia ao Deus dos céus aí, sobre este segredo. Tem muitas respostas, quem sabe na sua vida, não vem porque você não pede, ou porque pedis maus, como diz Tiago, ou porque nem pedis. Agora o segredo é pedir da maneira que a Bíblia ensina, é pedir ao Senhor pela oração. Como dissemos, oração não é ladainha, não é reza, não é repetição. Oração é uma comunicação, é um diálogo aberto e franco, segundo está escrito na palavra de Deus, no nome de Jesus. E no nome de Jesus Cristo há poder de cura, de libertação, de milagre. Então, quando Daniel chegou diante do Senhor, ele chegou de uma forma humilde. Ele foi pedir, diz aqui no versículo 18, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto do sábio da Babilônia. Então, quando nós chegamos diante de Deus pela oração, nós temos que ter um espírito de humildade. O que é humildade? Reconhecer que nada somos, que nada podemos e que dependemos totalmente de Deus e que Deus é bondoso, misericordioso, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro crê que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Então essa é a verdadeira fé. Nós vemos aí os países como Estados Unidos, Japão, China e outros países de primeiro mundo, eles têm a bomba nuclear. A bomba nuclear, ela causa ameaça, atormenta os inimigos, porque se explodir, ela vai trazer um problemaço para a humanidade. Então, a bomba nuclear é símbolo de paz, de uma falsa paz. Agora, a oração ela é mais poderosa, no nome de Jesus, dentro da fidelidade da palavra de Deus. Então, a oração é mais poderosa do que a bomba nuclear. Tem orações que Deus não atende. Tem orações que Deus ouve, mas não atende. Ele ouve todo, mas não atende. Por quê? Porque está fora dos ensinamentos da palavra. Não está dentro da vontade de Deus. Essa oração de Daniel, Deus ouviu e atendeu. A sua oração, Deus pode ouvir e atender, desde que você viva, como está no Salmo de número 90, debaixo da onipotente mão de Deus. Essa é a diferença. Tem que estar na presença de Deus. Tem pessoas que oram, elas falam com Deus e elas vivem fora da presença de Deus. Elas querem usufruir da bênção de Deus, mas não querem ter compromisso com Deus e com o seu reino, com a sua obra, com a sua igreja. Então Deus não tem obrigação de atender essas pessoas. Ninguém tem obrigação. Por exemplo, você tem uma empresa, você tem seus funcionários. Então os seus funcionários, eles têm compromisso com você e com a sua empresa. Eles têm responsabilidade. Então pode haver cobrança em cima dos funcionários, porque eles são assalariados. É legalizado aí no termo trabalhista, né? Então eles têm uma carteira de profissional legalizado pelas leis constitucionais do país. Então nós temos legalidade das bênçãos de Deus e resposta das orações quando nós estamos filiados ao sistema de Deus, quando nós estamos unidos à palavra de Deus, quando nós estamos em Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 15, está escrito na palavra de Deus, no versículo 7, está escrito assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, pedir é pela oração, tudo o que quiser vos será feito. Agora, tudo isso todo aí inclui no centro de um propósito da vontade de Deus em suprir, seja qualquer área for. Então ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que quiserdes aí é dentro do propósito divino de Deus. Então nós vamos receber já o que Deus tem preparado para nós. Nós vamos falar com Deus e nós vamos obter resposta. Daniel falou com Deus e obteve a resposta. Ele obteve o livramento. Então no final da oração, quando ele recebe a resposta, ele louva a Deus, mas no versículo 21 ele diz assim: ele muda os tempos e horas, ele remove os reis, estabelece reis e dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Mas o rei já não tinha decretado, sendo que uma palavra de um rei não pode voltar atrás. Então esse decreto do rei da Babilônia foi mudado. Por que foi mudado o decreto? Pelo poder da intercessão de Daniel. Porque Deus lhe deu a resposta, Deus lhe deu a interpretação, a revelação. Por isso ele diz no versículo 22, ele revela o profundo, o escondido e conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Então, quando o rei falou, olha, tive um sonho
está escrito aqui no capítulo 2, versículo 1. E no segundo ano do rei Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, não é nenhum, é uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono, ele perdeu o sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei que tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber os sonhos está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siriaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho do teu servo e daremos a interpretação. Então eles queriam ouvir o sonho do rei Nabucodonosor para poder fazer uma análise, um pré-julgamento e chegar a uma conclusão da interpretação dentro daquilo que ele acharia mais coerente. No versículo 5, o rei ficou irado. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas em monturo. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me foi e tem escapado? Então o rei falou o negócio seguinte: eu tive um sonho, mas não vou contar o sonho, vocês têm que se virar. Eu quero a interpretação, eu quero a revelação desse sonho. E se vocês não me der o sonho, vocês vão ser mortos, despedaçados, e todas as suas casas vai para um monturo, vai acabar com tudo. Até a família foi sentenciada à morte. Mas a oração, quando Daniel ficou sabendo, ele buscou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Meu querido amado ouvinte da palavra de Deus, a oração tem poder. A igreja brasileira, independente da placa denominacional, a igreja cristã, evangélica, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, não estamos falando aqui de igreja em termos de modo geral, estou falando da igreja que está em Cristo, que obedece à palavra, que Jesus é o cabeça, da igreja que é centralizada em Cristo, que tem o Espírito Santo, que ama o Senhor, que foge do pecado. Ela tem um poder sobrenatural que pode usar, que é a oração. E o diabo, ele tem entrado na igreja com as suas artimanhas, os seus entretimentos. Quantos ministérios, em vez de orar, de clamar ao Senhor, a oração tem poder, o poder da oração de buscar o Senhor, de santificar, parte para os entretimentos. Entretimento não traz santificação, entretimento não traz revelação, não traz poder e nem eficácia para o corpo de Cristo. Já chama entretimento. Entretimento simplesmente é motivação para a alma, só para a alma. E o espírito, e até mesmo o corpo, como é que fica? Então Daniel não foi para o entretenimento, ele foi para a consagração, ele foi para o jejum. Quantos estão mortos e sendo ameaçados, mortos espiritualmente falando? Porque falta a oração dentro da igreja. A igreja perdeu o discernimento do poder, da eficácia que tem a intercessão. Estamos falando de oração, mas nós oramos. Mas não é aquela oração do culto de domingo, como hoje, no domingo, né? Temos o culto da família, como outras igrejas têm. Não estamos falando dessa oração corriqueira, dessa oração aí que muitas vezes se torna até uma ladainha. Estamos falando aqui de uma oração bíblica, da qual a Bíblia fala de uma profundidade, ao ponto de vir a revelação e a interpretação e o poder do Senhor. Em Tiago capítulo 5, fala no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Orem. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então a oração está falando aqui que Elias era homem semelhante a nós, mas orou. Mas por quê? Elias estava debaixo das mãos onipotentes de Deus. Elias era obediente a Deus. Elias não buscava metodologia de entretenimentos seculares
ou até mesmo no contexto cristão, para motivar a fé das pessoas. É a oração mesmo. A igreja de Atos dos Apóstolos começou na perseguição, foi fundamentada, edificada, alicerçada na perseguição, na oração. Veio o primeiro mártir da história de Atos dos Apóstolos, que é Estevão, mas eles não deixaram de orar. Pelo contrário, se fortaleceram muito mais. E a oração contínua, não é aquela oração semanal, mensal, ou anual, não. Feita lá um movimento de oração e pronto, acabou. É oração contínua. Então, eu estou falando, essa palavra é para mim, essa palavra é para você que é pastor, essa palavra é para você que é missionário, que é evangelista, você que é levita, você que é membro do corpo de Cristo. Essa palavra é para o meu ministério, para o teu ministério, para o nosso ministério, mas o nosso ministério é de Cristo, é o ministério do Senhor, é a igreja num todo, independente da placa, independente aí do CNPJ que temos as nossas igrejas legalizadas. A palavra é orai sem cessar, diz Paulo, orai, buscai o Senhor. Então Daniel, ele tinha um hábito de orar. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Tem o caso de Daniel no capítulo 4, que ele foi lançado na cova dos leões, né? Ele foi lançado, mas por causa da sua oração. Então, os seus interessante, que aqui ele faz intercessão por aquelas pessoas que no capítulo 4 o condenaram e lançaram ele numa cova, devido de um dito que no rei Dário editaram e forçaram a Dário colocar Daniel numa cova dos leões. Esses mesmos homens que foi agora beneficiado pela oração, lá na frente ele levanta por inveja contra Daniel, contra o Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Mas Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Então a oração, ela tem poder, o poder da oração. A igreja brasileira precisa orar. Não é essa oração da intercessão somente 10, 15 minutos no culto, de um culto até de intercessão de milagre. É oração contínua. Nós precisamos fazer, sabe o quê? Rodízio de oração. Eu tenho buscado a Deus isso. É fácil? Não é. Porque a Bíblia diz que a nossa luta, como está em Efésios capítulo 6, não é contra a carne ou sangue, mas é contra principado, potestade, contra as hostes malignas. Agora, os principados, potestades, os demônios trabalham em cima de quê? Da carne dos homens, ou da natureza humana. E o primeiro efeito desse trabalho maligno é o comodismo, a indiferença, a infrieza, a insensibilidade espiritual. Então o diabo, ele escraviza muito o servo de Deus, deixando insensível. Então ele não importa muito se fazer entretenimento, os movimentos gospel nos estádios, ou até mesmo dentro das igrejas, nos ginásios ou nas ruas, aqueles movimentos onde arruma os cristãos e canta-se mais do que ora, louva-se mais do que ora. A oração é essencial. O ministério de Jesus foi fundamentado sobre o fundamento da intercessão. Quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Após o batismo, saindo da água, o Espírito Santo desceu, forma de pomba, pousou sobre a cabeça dele. Ele foi cheio do Espírito Santo, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Ele foi conduzido ao Espírito Santo ao deserto. Ele não foi conduzido ao Espírito Santo aos mananciais, junto das águas cristalinas. Ele não foi conduzido ao Espírito Santo aos bosques onde tinha muitas frutas, né? Ele não foi conduzido ao Espírito Santo a um lugar muito propício. Ele foi conduzido ao deserto. Só areia, sol calcicante durante o dia e o frio terrível, forte durante a noite. Um contraste aí em termos climáticos. Então ele foi conduzido ao Espírito Santo ao deserto para orar, jejuar 40 dias e 40 noites, incessante, dia após dia. Então o ministério de Jesus começou com a oração. E o ministério de Jesus concluiu-se com a oração num clamor que ele fez na cruz antes de render o Espírito. Olhando para os seus acusadores, para aqueles que estavam o matando, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele começa o seu ministério com a oração, ele conclui o seu ministério com a oração, ele ordena aos apóstolos, aos discípulos ficarem em Jerusalém, Atos 1:8. Ficai em Jerusalém até que do alto recebeis poder. Recebei o Espírito Santo. Aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus começou o seu ministério
com a oração. Ele manda os discípulos dar sequência ao ministério, também com oração, porque eles estavam em Atos 2 em Jerusalém. Eles não estavam ali fazendo uma festa ao gospel, eles não estavam ali fazendo um movimento ali naquela casa, eles não estavam ali fazendo um congresso, eles estavam ali clamando de joelho, ou que seja de joelho, que seja em pé. A Bíblia diz que eles estavam clamando no lugar fechado, esperando a promessa do Senhor. E naquele momento que eles estão clamando, de uma forma intensa, orando, de repente a bola de fogo desce sobre aquela casa e reparte em língua de fogo. O Espírito Santo entra na vida daqueles apóstolos, e numa pregação do apóstolo Pedro, fruto da oração, fruto de uma intercessão, Pedro, ele ganha mais de 3.000 almas para Jesus. Então ele ganha, essas almas se converteram literalmente. Depois espalhou aquelas almas, havia mais de 13 nações representadas, e cada pessoa ali representando a sua nação, como se tivesse lá o americano, o brasileiro, o português, tivesse lá o inglês, o japonês, o chinês, o italiano. Ou seja, aquelas nações ouviram a mensagem, receberam a Cristo, e era dia de festa, e elas retornaram, ou seja, as nações lá representadas pelas pessoas, e fundamentaram e edificaram a igreja. A igreja espalhou pela Ásia, a igreja espalhou pela Turquia, chegou em Roma, em outros lugares, na África. Mas por que a igreja chegou a esses lugares? Cumprindo a palavra do Senhor, que ele seria testemunha. Agora, como é que eles começaram o testemunho? Pela oração, buscando ao Senhor, curvando-se diante do Senhor, orando, clamando ao Senhor. E as igrejas de hoje é fundamentada em entretenimento, em movimento gospel. Não tenho nada contra o movimento gospel, não tem nada contra o entretenimento. É necessário, mas não é a base mais importante da igreja. A base importante da igreja é a meditação, é o estudo aprofundado, minucioso da palavra de Deus, fundamentando, alicerçando a nossa fé na palavra de Deus, porque os ventos vão vir, as lutas, as tempestades vão surgir, o inimigo vai levantar os problemas, o desafio das fraquezas, do pecado vai combater a igreja. Então Jesus deixa bem claro no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 24 em diante: pois todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Então a igreja precisa orar, precisa meditar na palavra e exercitar a palavra pela fé e pela obediência, em fidelidade a Deus. É isso que a igreja brasileira precisa. Não estamos citando placa de A, B, C, D. Estamos falando a igreja, independente da placa. Independente que seja pentecostal, neopentecostal, tradicional, igreja histórica. Isso não importa para Deus. Deus não está olhando essas coisas. É os homens que é cheio de vaidade. Somos nós que somos cheios de tantas vaidades, de tantas coisas que não levam a nada, não traz nenhuma edificação ao corpo de Cristo. O importante é fazer o que Jesus fez e o que os apóstolos fez. Começou o seu ministério, deu continuidade ao seu ministério, concluiu o ministério de Jesus. Ele concluiu aqui, humanamente falando, quando ele estava em corpo e sangue. Começou com a oração, com a sua consagração, e terminou na cruz, ele orando. E depois da ressurreição, ele dá uma ordem para os discípulos, os apóstolos, ficarem em Jerusalém, até que do alto recebesse o poder. Atos 1:8. Depois que receberam o poder, em Atos capítulo 2, aí eles foram exercitar o seu ministério, tá? E eles pararam de orar? Não. Eles já estavam maduros. Aí que eles oraram com mais intensidade, jejum, oração, consagração. Aquela igreja nasceu no fogo da perseguição, nasceu no fogo da luta, da provação, e ela cresceu, espalhou, como o Senhor falou, na base dos ministérios dos apóstolos. Está escrito em Atos que eles fundamentavam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Agora, muitos ministérios, trazendo em relação a ministério, em relação à oração, têm se fundamentado, sabe o quê? Em bases filosóficas, em bases aí de conceitos ou preceitos humanos, recheados com doutrinas bíblicas.
E as pessoas continuam fracas, debilitadas, sendo afrontadas, sendo setadas pelo diabo, pelos demônios, não consegue vencer o desafio. O maior desafio do homem é a sua própria natureza. Não consegue vencer o desafio da tentação que esse mundo oferece através aí dos pratos de lentilha. Ele oferece através do modismo, através de tantas outras coisas, até entretenimento. E até modismo traz de fora do mundo para adaptar no sistema da igreja, para dizer, para ganhar algo para Cristo. Ganhar algo para Cristo é eu, você, nós, ajoelhando de boca no pó mesmo, orando, nos humilhando, pedindo perdão por nosso pecado, porque aí os frutos serão permanentes. Então a Bíblia diz aqui no Evangelho, em relação a fruto, está falando de fruto de pessoas. Em relação ao Evangelho de Mateus capítulo 7, é só nós lermos aqui, ele diz assim, versículo 15: acautelai dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está falando de mestres, de pessoas, e ora essas pessoas, e ora o nome de Jesus. Mas o objetivo, a finalidade dela é cariar bens materiais, é ganhar recurso. Então está dominado pelo espírito de Mamon, que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 24: não podeis servir a dois senhores, a Mamon e a Deus, ao dinheiro ou a Deus, ou serve a Deus ou serve o dinheiro. Então os falsos profetas, falsos mestres, ensinadores, o objetivo deles, a intenção é acarear bens, bens materiais. Aí ele diz, por seus frutos conhecereis. O fruto aqui é a procedência de atos, intenções. Porventura colhe-se uva dos espinhos ou figo de abrolho, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus deixa bem claro, pelos frutos conhece-se a árvore. Quantos ministérios estão focalizados, gastando seus recursos de energia, em termos da palavra, gastando seus recursos naturais, em termos financeiros, materiais, só em entretenimento, e as pessoas continuam fracas. Então, muitas dessas pessoas, elas não são frutos permanentes. Evangelho de João tem os frutos xoxo, cristão xoxo, não são permanentes. Por quê? Estão amarrados à videira. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira, Jesus Cristo é a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, o lavrador. Toda vara em mim, a vara somos nós, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é a doutrina, é o ensino, é a instrução, é a lei, é a justiça. Então ele diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele não está falando, vós está limpo pela palavra do pastor, pela palavra do apóstolo, pela palavra do missionário, do padre, do líder religioso, pela palavra da filosofia. Ele está falando pela palavra que eu vos tenho falado. Então, vós está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ele, quem? Jesus. A palavra é a doutrina. Estais em mim, eu em vós. Como a vara ou crente de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira. Jesus Cristo é a videira. Vós, os cristãos, servos de Deus, a vara. As varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele diz, versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Pode a pessoa pensar que está nele, como diz no versículo 6 do capítulo 15 do Evangelho de João, está amarrado a Cristo, só amarrado, não está enxertado a Cristo, não está enxertado na palavra. Ele diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo e arde. Está falando do inferno. Versículo 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então, tem tirado a oração, tem tirado a consagração, a santificação da igreja e tem introduzido movimentos. E, além dos movimentos que tem introduzido aí o que mais? Filosofias, né? Tem introduzido modismo.
Não estamos falando simplesmente só no modismo de roupagem, é o modismo de conceito em relação à palavra de Deus. Aí está crentes enfermos, cristão mau testemunho. Aqui nós estamos aqui de Londrina, foi feita uma pesquisa, tem mais de 100 mil crentes desviados, mais de 100 mil crentes. Morre por semana aqui em Londrina de 4 a 6 jovens assassinados, e 80% desses jovens são pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, desviadas, pessoas que desceram o batismo, pessoas que tocavam na igreja, que até pregavam, pessoas que estavam na presença de Deus, desviou. Então é de se pensar sobre isso. O Brasil Londrina tem, trazendo para o contexto aqui da região municipal, segundo o último IBGE, tinha mais de 510 mil habitantes. E eu creio que não tem 200 mil cristãos aqui nessa cidade. Então é um campo vasto. O Brasil tem 192 milhões, segundo o último censo, mas o Brasil calcula 30 a 40 milhões de evangélicos. Entre esses evangélicos, entre aspas, existem os sectários disfarçados aí, porque quem faz, ao contrário do IBGE, quem faz é o governo. Então, entre as igrejas aí que está inclusa nessa contagem, que são seitas que levam nomes de evangélico e de cristão, que na realidade são seitas perigosíssimas, são seitas deturpadoras da verdade de Deus. Então, resumindo, passando a peneira, o que vai sobrar? Vamos colocar que sobre 10 milhões de cristãos. Se Jesus voltasse hoje, subiria 10 milhões, e o restante ficaria e vão ficar para a tribulação, se Jesus voltar. Então, há um campo vasto. Não vamos nos iludir, nos lubriar nós mesmos, nos engoldar na chamada ilusão. Aí não vamos iludir, não. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. A igreja está preocupada em construção de templos, comprar chácaras, carros do ano, ganhar bens materiais, em altos investimentos. Quantos altos investimentos são feitos? Não estamos aqui falando que não se deve fazer investimento. O que estamos falando é em questão de inversão de valores. Deixa os valores da oração, da consagração, deixa o valor do amor ao próximo. Dentro da igreja, quantas pessoas estão passando necessidades alimentícias? Quantos pais cristãos fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, para engoldar ou engordar, né? Melhor dizendo, como diz Ezequiel, aos líderes, mas eles não fazem isso com essa intenção, eles fazem para glorificar a Deus, mas quem está administrando usa, usufrui daquilo que não lhe é lícito. Então a igreja precisa orar, nós precisamos voltar-se para Deus. Daniel, no caso aqui de Daniel, voltando para nós concluirmos, capítulo 2, ele foi ameaçado, ele foi sentenciado à morte, os seus amigos, mas ele foi para os pés do Senhor, e o Senhor mudou o coração do rei, porque o rei poderia dizer assim, não, minha palavra não volta atrás, uma palavra do rei irrevogável, mas com Deus volta, com Deus muda. Deus muda. Quando a igreja ora, Deus muda a situação. Quando a igreja ora, Deus muda o coração do rei, Deus muda leis, Deus transforma o ambiente, Deus quebra agrilhões no poder do nome de Jesus Cristo. Então nós temos que sair da utopia, né? Como já dissemos aqui, da ilusão. Encher os olhos, a minha igreja, né? Muitos batem no peito e dizem assim, a minha igreja é a igreja verdadeira. Não existe isso. A igreja verdadeira é aquela que está em Cristo enxertada. Seja a igreja da Assembleia de Deus, seja a igreja Voz do Evangelho do Brasil, presbiteriana, metodista, seja a igreja ou as comunidades evangélicas, aquelas que Jesus é o cabeça, que o Espírito Santo é o dirigente, e aquelas que os obreiros ministros, sabe quem? Jesus não veio para ser servido, veio para servir aqueles que servem o reino de Deus e servem o próximo. Esta igreja que está no centro da vontade de Deus, está enxertada, é a igreja lavada, redimida, santificada, purificada, é a igreja compromissada que tem o selo do Espírito Santo, tem o selo. Então os ministros são servidores, eles não são servidos, eles vêm para servir, veio para doar as mãos, doar a vida em prol do reino de Deus, em benefício das pessoas. Esta igreja enxertada. Agora, muitos batem no peito e dizem assim, minha igreja é abençoada. Por quê? Por que é abençoada? Porque tem um grande templo, que tem cadeiras almofadadas, e daí? Jesus disse que não tinha nem onde recostar a cabeça. Mas Jesus andou de jeguinho, mas nós vamos andar de jeguinho hoje? Nós vamos andar de carro do ano. Sim, Jesus andaria com os melhores carros do ano? Não. Para que Jesus ia precisar de melhores carros do ano? Ele poderia usar o avião, sim.
O avião é um meio de transporte, usar o avião daí daqui para a África, para os Estados Unidos. Ele poderia usar o carro, poderia usar o barco, o navio, sim. Mas Jesus nunca e jamais colocaria isso em questão de valores acima dos seres humanos. Nunca. Porque se Jesus fizesse isso, ele nunca pararia para um homem chamado Bartimeu, porque escutou o clamor de Bartimeu, clamando pela a libertação da sua cegueira e a salvação da sua alma. Jesus nunca pararia, ou receberia, melhor dizendo, uma prostituta, como está em João capítulo 8. E os acusadores jogam ela, e ele escrevendo, e diz: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Jesus, ele nunca daria essa graça de parar por essas pessoas rejeitadas pelo mundo, pela sociedade, pessoas que ninguém dava nada. Então Jesus teria o seu grupo fechado, né? Como os saduceus, os fariseus, os hipócritas, os escribas e outras religiões mais. O seu grupo político, social e religioso fechado entre si. Então, ele teria feito acepção de pessoas. Agora, ele diz que aquele que é ministro tem que seguir a ele, que é ministro, nós somos discípulos de Cristo. E por que nós vamos fazer diferente? E nós não somos melhor do que o apóstolo Paulo, considerado abaixo de Cristo, o segundo Cristo no sofrimento. Paulo diz: aprendi a estar contente em qualquer situação. Falta oração, falta clamor, falta jejum, falta consagração, falta humildade, falta temor de Deus. Então existe um evangelho aí sem oração. Tem as orações, orações que beneficia em termos materiais, as pessoas buscam, mas não é essa oração que a palavra está dizendo, é a oração do quebrantamento, que visa a salvação das almas. Aqui em Filipenses capítulo 4 está escrito assim, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um chavão desse versículo meio evangélico. Então as pessoas dizem: posso todas as coisas. Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando vem a luta, as pessoas desanimam. Os crentes desanimam, os cristãos desanimam. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos ler o contexto da situação em que Paulo vivia, o porquê ele escreveu. Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Aí ele diz, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo escreve para essa igreja de Filipe, dizendo para aqueles irmãos: irmão, fique firme, está passando pela luta, não desanime, está em escassez, não desanime, está na abundância, não desanime, fique firme, porque aprender é experiência de vida, não é teoria, não é imaginação da mente, ou criar uma situação, uma ficção, em termos, aí escrever uma história fictícia e dizer uma história que não é real. Então Paulo aprendi a viver em qualquer circunstância. Posso todas as coisas naquele, quem é aquele? Jesus Cristo, que me fortalece. Então nós podemos, sim, a igreja brasileira tem toda a ferramenta necessária, tem a Bíblia. Nós vemos países aí, nós vemos, aí está na internet, missionários queimados vivos, né? Missionários na Costa do Marfim, que é na região da África, queimando os missionários vivos. Nós vemos na China vermelha os missionários presos, irmãos sendo mortos. Nós vemos na Índia e outros países, irmãos não podem carregar a Bíblia, não pode ler a Bíblia nas suas casas, não pode carregar a Bíblia para um culto, não pode manifestar-se publicamente. Agora nós somos um país democrático, nós somos um país livre e usamos às vezes da liberdade para libertinagem. Essa é a realidade. E muitos cristãos têm feito isso, muitos obreiros têm feito isso, usar da liberdade que Deus concede, em vez de orar, jejuar, pagar o preço, né? Porque a oração é ter o preço aí o quê? Da perseverança. Não é aquela oração de 5 minutos, chegar na igreja, Senhor, muito obrigado, amém, abençoe e vai embora, não.
Às vezes as igrejas parecem um desfile de moda, de modismo, tanto da estética física como também da liturgia, né? Desde o culto, aquele formalismo. Isso aí é heresia, hipocrisia. Enquanto dentro da própria denominação, às vezes tem pessoas, nós chegamos aqui na nossa igreja, chega pessoas ricas, chega pessoas pobres, e nós abraçamos, não estamos falando que somos melhor, nós fazemos isso porque é um dever nosso. Antes de ser cristão já fazia isso, então nós não tem que fazer acepção de pessoas. O reflexo do caráter cristão não está no paletó, não está na gravata, no terno de marca italiana ou que sei outras marcas, do perfume francês, não está na estética do cabelo, né? Do penteado, está dentro do coração e do caráter. É isso que Deus vê dentro de nós. Estava na vida deste homem chamado Daniel. Então a igreja às vezes aparece aí, sabe o que? Uma empresa de desfile de moda, tanto esteticamente como aí na liturgia, no formalismo, toda uma aparência bonita só para agradar a carne, aos olhos, encher os olhos das pessoas de utopias, principalmente pessoas simples que não têm muito conhecimento da verdade de Deus e que são enganadas, seduzidas, amarradas e acreditam no engano, porque é fácil acreditar na mentira. Mas bem-aventurado aqueles que leem a Bíblia, aqueles que examinam a Escritura, aqueles que oram com sinceridade, porque Deus não deixa confundido. Então nós precisamos orar, o poder da oração. A igreja brasileira tem todas as ferramentas, concluindo o que nós estamos falando nesse sentido. A Bíblia, podemos andar com a Bíblia nas ruas, podemos pregar nas praças, podemos pregar dentro dos nossos lares. Se você que é pai e mãe não prega dentro do seu lar, você está perdendo a maior oportunidade que você tem. Porque tem esse país que é perseguido, os pais pregam para os filhos, os esposos oram junto dentro das suas casas. E às vezes estão orando, de repente chega a polícia, chega a autoridade e mata todo mundo. Vão todo mundo para a glória, mas vão ali firme. Na perseguição morre, mas morre honrado. Chega diante do Senhor, estão diante de Deus. E o brasileiro não ora em casa, não lê Bíblia. Os empresários, comerciários, servos de Deus, a oportunidade do campo missionário que tem dentro das empresas, os donos, proprietários. Eu me converti pelo empresário que fez isso. Ele era dono de um grande mercado na minha cidade e ele orava, ele tirava meia hora, eu sou fruto desse trabalho dele, dentro da empresa. Por isso que eu prego dessa forma, porque aprendi assim. E aí eu entendi que o evangelho não está restrito a 4 paredes de uma denominação, de uma instituição evangélica cristã, não. Só em cima do púlpito. É bom pregar em cima do púlpito. Eu prego também em cima do púlpito. Nós vestimos um bom terno, uma boa gravata, um bom perfume, uma boa aparência e pregar. Bons microfones, boas caixas, o áudio, que excelência de áudio, o louvor. Agora eu também prego nas praças, porque é um dever, tem que pregar nas praças, prego de casa em casa. Entra dentro dos bares para levar um panfleto. Dentro do bar, pode entrar. Nós vamos para as portas das boates, não vamos entrar dentro da boate. Se for preciso parar a boate lá, o movimento entrar, como em Mato Grosso tivemos uma experiência, entramos dentro de um clube, um clube secular, e lá conversamos com o responsável, ele parou o som, parou tudo, e fomos fazer um convite de um trabalho especial na cidade, e entramos com a Bíblia empunhada nas mãos, mas o Senhor nos mandou ir lá, então nós fomos. Então isto é caráter de fruto da oração, caráter cristão, levar a Bíblia às escolas. Quantas escolas, quantos alunos facultativos ou alunos de escolas aí estaduais, municipais, servo de Deus, canta bonito na igreja, mas tem vergonha de levar a Bíblia, mas leva aquelas revistas do Isso É, as revistas das novelinhas para dentro das escolas. Não tem vergonha de falar das novelas da Globo ou de outras emissoras de televisão, que não é só Globo, como a Record e outras passas novelas. Os entretimentos do mundo, não tem vergonha de falar do time de futebol, não tem vergonha de falar do ator, do jogador, mas tem vergonha de falar de Jesus. Então a igreja precisa conhecer o que é evangelho. Nós precisamos conhecer o que é Cristo, o que é evangelho, o que é boas novas, o que é viver vida cristã. E Jesus diz, Mateus capítulo 10, versículo 32, 33, aquele que me envergonhar, 33, diante dos homens eu envergonharei diante do meu Pai, não confessarei. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que confessar a Cristo, não só no templo, orar, buscar o Senhor, confessar na escola, confessar na empresa, você que é empresário, comerciário, dentro dos hospitais, nas cadeias, na praça, nas ruas. A igreja brasileira tem todas as ferramentas, a Bíblia, a oração, a liberdade, a graça, o conhecimento,
tem a expressão, até as próprias autoridades dentro da Constituição brasileira te dá essa liberdade de você ir nos hospitais, desde que tenha legalizado, né? Por isso que nós temos que observar a Bíblia. O meu povo padece porque lhe falta o conhecimento, Oséias 4:6. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará da ignorância, da estupidez, da falta de entendimento. Então nós temos que orar, buscar o Senhor, clamar e fazer a obra com mais intensidade, com mais graça, mais amor. Sair desse mundinho fechado, né? Quantas igrejas, seu mundinho fechado, suas congregações fechadas, os grandes não ajudam os pequenos, os fortes não ajudam os fracos, engraçado, e todo mundo vai morar no céu. Seja que prega para 1 milhão, seja que prega para 10 pessoas, seja que prega para uma, ou seja que prega para 5 milhões de pessoas, vai morar no céu. Se tiver no Cristo, vai morar no céu. Interessante, né? Engraçado isso aí. A gente fica olhando, aí faz acepção. Então, aquele formalismo, aquela tradição, isso aí tudo, isso é fútil. Isso aí é utopia, não leva ninguém a nada. E cada um puxa para si. Não é esse o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da oração, da consagração. O Evangelho de estender as mãos, repartir o pão. Tem 2 camisas, dá uma para aquele que precisa. Vai nas praças, leva um sopão, leva uma palavra. Isso é Evangelho. Tem pessoas que só estão careando bem. Grandes coisas. Careando bem, sabe para quê? Para o anticristo tomar. Porque ele vai confiscar todos os bens da humanidade. Você que tem entendido na palavra, você sabe disso. Está construindo igrejas, grandes templos. Essas igrejas, quem sabe, vai ser usadas lá para quê? Para o governo do anticristo, para alojar, ou para até prender pessoas. Quem sabe vai ser para isso. Para que esses grandes templos? Investir milhões e milhões em templos. Tem que investir na saúde do povo, em Bíblia, em profetagem, orar, clamar, buscar. Nós temos o Nordeste. Nós temos aqui uma pequena África dentro do Brasil, que é pouca vista e valorizada pelos líderes brasileiros, pela igreja. Eu conheço um pouquinho, sou casado, minha esposa é do Nordeste, conheço um pouquinho até ali em Salvador, não conheço muito aprofundado, mas a gente tem conhecimento através dos missionários, pessoas que vêm. Tem um irmão que ele evangeliza com 10 centavos, nós mandamos selos para ele. Esse irmão é um homem de oração. Esse irmão chamado João de Araújo de Deus, simples, pouca leitura, mora, sabe, numa cidade chamada Várzea, lá na Paraíba, lá perto da divisa, lá do Rio Grande do Norte. Esse irmão nós mandamos aqui de Londrina, sabe o que? Selos de 1 centavo. Essa carta social, ele escreve, carta social, ele manda para vários cantos do Brasil, fora evangelizando, presidiário, pessoas. Como? Aí ele compra o envelope tá, não sei se aumentou, mas era 10 centavos até então. 10 centavos com 1 centavo do selo, dá 11 centavos, evangeliza com 11 centavos. Então, formas e meio que Deus dá. Simples, né? Escreve, leva a mensagem da evangelização e Jesus salva muitas almas. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos ajude. E que Deus tire de nós toda a máscara, toda a utopia religiosa, caia toda a máscara do nosso coração e da nossa alma, e que nós possamos ser uma geração marcante, não em movimento, mas num verdadeiro avivamento de oração, de clamor, e Jesus salvando muitas almas. Amém.